Olá, como vão vocês? Tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez para a gente trabalhar um videozinho sobre ondas e na verdade nesse aqui é para a gente fechar, né? Nós começamos a falar sobre fenômenos ondulatórios no vídeo anterior e esse aqui, a parte 2, é para a gente poder fechar com alguns fenômenos que ainda ficaram faltando, tá certo? Bom, o primeiro fenômeno que a gente vai trabalhar é a chamada polarização. Nesse vídeo aqui eu vou falar de alguns fenômenos, né? Estava até me esquecendo, de alguns fenômenos que acontecem mais com um tipo de onda do que em outro, em alguns casos só com um tipo de onda, tá certo? E aqui não importa se a onda é sonora ou luz, etc. Onda luminosa, tá certo? Mas são fenômenos que você provavelmente em algum momento vai se deparar aí em vestibular barra Enem, tá certo? Primeiro é polarização. O que é polarização? É quando a gente pega uma onda e a gente faz ela se propagar numa única direção, né? Eu estou falando aqui, o som que eu estou gerando, ele está indo tridimensionalmente para o ambiente, ele está andando para todos os lados ao mesmo tempo, né? Luz também, se eu pego e acendo uma lâmpada, por exemplo, aqui em cima de mim tem uma lâmpada, a luz está se espalhando para o ambiente. E normalmente quando uma onda se propaga, ela faz isso, ela se propaga em todas as direções e sentidos possíveis. A polarização é quando a gente coloca uma determinada onda numa direção de vibração somente, tá certo? Por exemplo aqui, se você reparar essa imagem aqui, né? A gente tem aqui uma onda transversal e ela está transversal não, ela está se propagando em duas direções, né? Ela está na vertical e está na horizontal. Só que de repente ela encontra um obstáculo aqui que tem uma fenda. E essa fenda é vertical, tá vendo aqui? É vertical. Então, só a parte da onda que é vertical, que consegue passar por essa fenda, permanece e segue o caminho dela, né? Então a gente está fazendo uma onda que estava se propagando em duas direções diferentes, se propagar numa só, tá certo? Então isso aqui é uma polarização. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter cuidado, né, é que para a gente poder trabalhar a polarização, né, quando a gente pensa em onda longitudinal, né, quando as ondas longitudinais elas se propagam, elas têm direção de propagação junto, coincidente com a direção de vibração. Por exemplo, o próprio som, né? O som ele se propaga comprimindo o ambiente, descomprimindo, comprimindo e descomprimindo. A gente chama isso de onda longitudinal, né? Que a direção da propagação da onda e a direção da vibração, elas são as mesmas, né? Ou horizontais ou verticais, né? Então, esse tipo de onda, ela não vai ser possível de ser polarizada, tá certo? Vai ter onda que a gente vai conseguir enxergar, como no exemplo anterior, ela se propagando em duas direções, né? E a transversal, por exemplo, ela faz isso. Então, ela pode ser polarizada. Então, nesse caso aqui, a gente reforça a ideia. Só ondas transversais podem ser polarizadas, tá bem? Tá? Bom, aqui vamos falar de polarização especificamente da luz, que é uma onda transversal, né? Então, repara aqui na figura, né? Tem alguns slides que eu só vou reforçar a mesma ideia para ficar claro, tá? Então aqui, ó, você tem luz, ela não é polarizada, ela está vibrando em todas as direções e sentidos possíveis, e ela encontra um filtro aqui, ou uma lâmina polarizadora, ou um filtro polarizador, ou somente polarizador, que vai, e ele é vertical, tá vendo? Ele está na direção vertical aqui. Então, só a luz que está coincidindo com a fenda do polarizador, com o buraco, vai conseguir passar. Então, aqui agora a gente tem uma luz polarizada, tá certo? Bom, esse GIF aqui te mostra direitinho. Você está vendo que a onda aqui, ó, tá vendo? Ela está toda misturada, vamos dizer assim, né? A gente consegue enxergar ela vibrando em tudo quanto é direção possível. Só que, quando passa pelo polarizador,
ou ela fica só vertical, como no caso dessa azul aqui, ou só horizontal, no caso dessa vermelha, tá certo? Bom, aqui uma imagem, um pequeno vídeo para você perceber o que, que acontece. Ó. Quando a pessoa ali vira o polarizador, que é essa lâmina aqui, você vê que a luz já não passa mais do jeito que passava quando o polarizador estava em outra direção, né? Então, a gente consegue fazer controle de luz através de polarização. É o que acontece em fotografia, em vídeo também, mas fotografia isso se vê bastante, o uso de lentes polarizadoras. Se você olha para essa imagem aqui, você vê que ela está muito clara e essa aqui ela está mais nítida, né? Foi atenuada a luz, né, na hora de tirar a fotografia. Isso é feito por um filtro polarizador, né? Em todas as imagens você consegue ver o efeito acontecendo. A gente consegue, entre aspas, assim, limpar a imagem para ela ficar mais nítida, para a gente enxergar melhor, tá certo? Isso é feito com lentes polarizadoras, tá? Bom, uma aplicação que eu resolvi colocar aqui, porque é algo que pode ser que você se depare com isso mais à frente, quando você estudar química, você vai estudar uma coisa chamada isomeria. O que é uma isomeria? É uma parte da química que estuda os compostos para determinar a seguinte ideia. A gente tem compostos químicos, eles têm a mesma fórmula, tá certo? Dá um exemplo aqui, H2O, né? Fórmula H2O e a água normal. Agora, imagina que a gente tivesse uma outra substância, tá certo? Com a mesma fórmula H2O, mas que seria outra substância. Mas como assim outra? Pela forma com que esses dois hidrogênios e esses oxigênios se relacionam, tá certo? Isso não foi um exemplo muito bom, mas o que importa aqui é entender que a isomeria trata de compostos que têm mesma fórmula, por exemplo, né? Só que a conformação desses átomos é diferente, né? A junção desses átomos é diferente, fazendo com que seja uma substância diferente, apesar de ter a mesma fórmula química, tá certo? E daí, por ter formas diferentes, né, ela tem aplicações diferentes também. E uma isomeria que, são vários tipos de isomeria, inclusive. Uma isomeria que a gente trabalha em química é chamada isomeria óptica, né? Por exemplo, aqui, se eu pego um polarizador, faz a luz se polarizar e eu jogo essa luz polarizada numa determinada substância. Se essa substância desviar essa luz para a direita, a gente chama isso de isômero óptico destrógeno. Se, consequentemente, eu fizer essa experiência e a luz ser desviada para a esquerda, aí a gente tem um isômero óptico levógeno. E se a luz não se desviar para lado nenhum, esse composto ele é opticamente inativo. Ele não é sensível à luz que chega nele, tá certo? Então, por exemplo, né, a gente tem duas substâncias aqui, tá vendo? São dois ácidos láticos. Repara que a fórmula química dos dois é a mesma. Tem 3 carbonos, 3 hidrogênios, com 6 hidrogênios e 3 oxigênios. A fórmula química deles é a mesma. Mas, está vendo que o formato, a colocação dos átomos é diferente de um lado e de outro? Então, esse aqui é o ácido lático levógeno, esse aqui é o destrógeno. Os dois têm aplicações práticas diferentes, tá certo? Onde o ácido lático levógeno, ele é utilizado, o destrógeno já não vai funcionar, tá certo? Indústria de cosméticos, por exemplo, indústria de laticínios, né? A gente tem esses dois tipos de compostos. E aí eles têm aplicações diferentes, tá? Em função de como eles desviam a luz que chega neles, tá? Isso é isomeria, vocês vão ver em química essa parte, tá? Então a gente consegue diferenciar compostos observando o desvio que a luz polarizada tem quando chega neles, tá? E tem aplicações diferentes também. Bom,
Uma questãozinha do Enem para ilustrar essa ideia. Olha só, nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Essa informação aqui para a gente é importante. Ó. A luz que vem da poça para o motorista tem polarização horizontal. Tá certo? Essa é uma informação que a questão está dando para a gente. Bom, para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Ou seja, né, o cara está ali dirigindo, ele está usando o óculos, vem luz de uma poça que pode ofuscar a visão dele e dar um problema. Só que ele usa o óculos para justamente atenuar essa luz que chega nele, essa carga luminosa que chega nele. Aí, como a luz chega nele horizontal, o filtro para atenuar, para diminuir essa incidência luminosa nos olhos dele, tem que ser de que jeito? Aí ele te dá 5 possibilidades aqui. Aqui nós temos na letra A, né, a linha, o filtro vertical, aqui diagonal, aqui duplicou, né, aqui tem um vertical e um horizontal, aqui é só horizontal e aqui não tem nada. Entendeu? Agora olha só, a luz chega na horizontal. Para a gente barrar a passagem dela, eu tenho que colocar um filtro, né, que só vai deixar passar a luz numa direção diferente. Que no caso aqui tem que ser a vertical, né? Então, esse tipo de óculos aqui, ele só deixa passar a luz na vertical. Então, a luz que chega na horizontal, ele vai barrar, ou seja, ele vai atenuar, diminuir a incidência luminosa no olho da pessoa. Então, aqui a correta letra A. Ok? Tudo bem? Bom, segue o baile. Outro fenômeno, ou outros dois fenômenos legais e importantes para a gente ter no ondulatório, são os fenômenos da interferência e da superposição. Tá certo? Vamos falar de cada um separado e ver como que eles se relacionam mais à frente. Então, assim, o que é uma interferência? Interferência, no nosso caso aqui de ondulatório, é quando dois sinais ondulatórios, duas ondas, né, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas, elas se cruzam em algum lugar, no tempo e no espaço. Então, tenho duas ondas que elas chegaram em algum ponto, elas se cruzaram, tá certo? Daí elas vão se interferir nesse momento do cruzamento entre elas. Essa interferência ela pode ser de dois formatos diferentes. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. A gente vai ver na sequência como que eles se configuram, tá certo? A superposição é justamente o que acontece no momento do encontro. É o resultado da interferência de duas ondas, tá certo? E aí a gente entra com uma matemática muito simples, de uma soma algébrica. De vez em quando a gente vai somar ondas, de vez em quando a gente vai subtrair ondas, dependendo da situação em que elas se encontram no momento em que elas se superpõem e elas interferem entre si. Tá certo? É importante, e a gente já até falou isso em outro momento para trás, no outro vídeo, que depois que as ondas interferem naquele momento da interferência, elas seguem o caminho delas como se nada tivesse acontecido. Tá certo? A gente já falou isso lá em cordas, reflexão e refração de ondas em cordas, lá no outro vídeo. Tá certo? Bom, então, para que a interferência aconteça, tem que ter algumas condições obedecidas, duas nesse caso. As ondas têm que ser de mesma natureza. Isso significa o quê? Eu não tenho como fazer interferência de uma onda sonora com uma onda luminosa. Tá certo? Porque se fosse assim, a luz que está me iluminando aqui e o som que eu estou gerando, e eu interferir um com o outro, ia virar uma bagaceira aqui. Tá certo? Então, a coisa não é bagunçada assim não. Então, só vai interferir onda sonora com onda sonora ou onda luminosa com onda luminosa. Tá certo? E essas ondas elas têm que ter frequências próximas para poder conseguir se interferir, tá certo? E aí a gente vem uma outra questão do Enem, né? Que fala de uma situação que todo mundo que viaja de avião acaba passando de alguma forma, né? Fala lá, em viagens de avião é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. Então, é aconselhado a gente colocar no tal do modo avião, porque quando o aparelho está nesse modo, ele nem transmite nem recebe ondas, tá certo? Ele funciona ali para a gente, por exemplo, um notebook, para a gente ver um filme,
celular para a gente ouvir música e tal, mas ele não emite nem recebe ondas, tá certo? Então, seguindo aqui, ele diz que o procedimento utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle, tá certo? Ok? Bom, a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de. Aí a gente tem algumas alternativas aqui, tá certo? Então a gente acabou de citar o fato de que para que a interferência aconteça, as ondas que vão interferir, elas têm que ter o quê? Né? Elas têm que ter frequências próximas, né? Para poder interferir entre si, tá certo? Então é uma questão de conceituação. Letra E aqui, tá certo? Terem fases opostas, vamos então analisar rapidinho umas alternativas. Terem fases opostas, ou seja, uma está por cima e outra está por baixo, como a gente já falou no vídeo anterior, isso não vem ao caso, tá certo? A gente até vai falar um pouquinho sobre fases daqui a pouquinho, já nos próximos momentos, né? As ondas serem ambas audíveis? Não, não precisa, tá certo? Elas podem ser ambas luminosas. Elas não podem ser uma luminosa e uma sonora, né? Mas elas podem ser ambas é, luminosas, em vez de ser ambas audíveis, que seriam sonoras, né? Terem intensidades inversas, isso não tem nada a ver. Serem de mesma amplitude, não é necessário também. Acontece quando elas têm a mesma amplitude, mas não é necessário que elas tenham a mesma amplitude. Isso também é algo que a gente já vai ver logo na sequência. Tá certo? Tudo bem? Então tem que ter frequências próximas para o processo poder acontecer. Fechou? Bom, trocando aqui. Vamos lá. Interferência unidimensional. Como que funciona esse tipo de interferência, né? Vamos ver a sequência de raciocínio aqui. Tá vendo aqui nessa primeira parte do desenho aqui, eu tenho duas ondas, elas estão andando, vamos imaginar isso aqui como sendo uma corda, estão andando numa mesma corda. Essa onda aqui está andando da esquerda para a direita, essa aqui da direita para a esquerda, né? Essa onda aqui tem uma amplitude A1, que tem três quadradinhos, tá vendo aqui? Um, dois, três. Tá? Enquanto que essa que vem no sentido contrário, ela tem uma amplitude de dois quadradinhos, um, dois, tá? Tá vendo que elas fatalmente vão se encontrar, e o ponto de encontro é esse ponto P aqui, tá? Repara que as duas estão em fase, ou seja, as duas estão para cima do nível de equilíbrio, ou elas podiam estar para baixo também, tá certo? Eu usei o esquema para cima aqui. Repara que quando elas se cruzam no ponto P, a onda que vai ser resultado da interferência das duas, é uma onda somada de cada uma individual. Tá vendo? Então essa aqui tinha 3 de amplitude, que é o tamanho da onda. Essa aqui tem 2 de amplitude. O resultado da onda na interferência no encontro é de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 2, 5. E aí aquele detalhe que eu falei agora há pouco. Depois que as ondas interferiram aqui nesse ponto P, elas seguem o caminho delas como se nada tivesse acontecido naquele ponto de interferência ali. Tá certo? Ok? Só acontece alguma coisa aqui no ponto de encontro. Tá? Essa é chamada interferência construtiva, que a gente tem o resultado sendo dado pela soma das ondas individuais. Tá? Então a gente consegue ver nesse GIF aqui, ó, o que acontece, ó, tá vendo? Elas estão em fase e quando elas se cruzam, elas se somam, né? Esse outro aqui mostra, né, dá um pause bem no momento do encontro, da interferência construtiva acontecendo, tá vendo? Que elas se somam, tá? É bem simples assim. E aí vem o detalhe, né? Terremoto, né? Por que terremoto de vez em quando, em alguns pontos onde as ondas sísmicas se movimentam, é pior do que outros, porque às vezes em alguns pontos, duas ondas sísmicas elas se encontram. E ali dá uma interferência construtiva, a bagaceira ali é maior naquele ponto do encontro. Tá certo? Se for som, imagina dois sons. Eu tô falando aqui, uma outra pessoa está falando ali, outra pessoa está falando aqui. Até vou mudar um exemplo. Imagina uma sala com várias pessoas conversando, tá certo? Mas primeiro, a sala estava vazia. Entraram duas pessoas e começaram a conversar entre si. Depois entraram mais três. Depois entraram mais cinco. Depois mais duas. Depois mais uma e tal. E as pessoas, né, começaram a conversar. De vez, assim, vai chegando em determinado momento que às vezes o barulho vai ser tão estressante, vai ser tão
forte ali, em função da quantidade de pessoas que estão falando ao mesmo tempo, e essas ondas elas podem se interferir, se somar e a coisa crescer e virar uma barulheira tremenda, tá certo? Isso é resultado de interferência construtiva. Bom, a destrutiva já deu para você perceber que agora é o contrário, né? Você tem duas ondas aqui, elas estão andando em sentido contrário de novo, só que essa aqui está em oposição de fase à outra. Essa aqui tem 3 de amplitude para cima, essa aqui tem 2 de amplitude para baixo. E dá para ver perfeitamente o que vai acontecer quando elas se encontrarem no ponto P. Agora, como elas estão em oposição de fase, elas vão se subtrair. Antes elas estavam em fase, elas se somavam, agora elas vão se subtrair. Então, essa aqui tinha 3 de tamanho, essa aqui tem 2 de tamanho, 3 menos 2, 1, tá vendo? 1 de tamanho. E, de novo, depois que elas se cruzam, o caminho delas continua normal, tá certo? Não acontece mais nada com elas, tá certo? Beleza? É o contrário. Então, a interferência construtiva a gente soma, a interferência destrutiva a gente subtrai, tá? É o que a gente vê aqui no GIF, tá vendo? Ó? As ondas, elas seguem o caminho delas depois da interferência, normalmente, sem nenhuma modificação. Tá vendo? Bom, e a gente tem um caso especial, né? Quando a interferência chega a ser total. Quando as duas ondas elas têm a mesma amplitude, ó, 3 e 3, e naquele ponto onde elas se cruzam, elas se somem, né? A interferência ali é total, tá certo? A gente vê aqui no GIF também, ó. Devagarzinho. Olha só, quando elas se cruzam, ó, ela vai devagarzinho para mostrar que a interferência é total, some, né? Agora, olha só, uma consequência legal da interferência destrutiva total acaba aparecendo uma aplicação de interferência bem interessante. Bom, arquivos MP3, fones com cancelamento de ruído e bloqueio de sinal celular são 3 exemplos de interferência construtiva, ou melhor, interferência total. Vou dar o exemplo do fone de cancelamento de ruído, né? Eu tenho um fone aqui, ó, esse que eu uso para gravar, né? Mas é claro, quando eu estou usando esse fone, quando geralmente a gente está usando um fone normal, a gente consegue ainda ouvir o ambiente na volta. Mas tem fones de cancelamento de ruído total. Você fica imerso no som que você tem no fone e o ambiente desaparece para você. Como isso funciona? O equipamento ele tem um processamento que funciona o seguinte: ele capta os sons do ambiente, analisa os sons do ambiente, monta, forma o formato da onda que vem do ambiente, gera uma onda exatamente igual, só que de ponta cabeça, e soma com o som que ele capta do ambiente, ou seja, ele anula o som que vem do exterior. Tá certo? Bloqueio de sinal de celular é a mesma coisa. A gente tem um sinal específico de celular com um formato de onda também específico. Se a gente conseguir replicar aquela onda igualzinha, fazer uma cópia dela, só que de ponta cabeça e lançar junto com a original, a gente cancela ela. Arquivo de MP3, hoje em dia MP3 é uma bobagem, não é uma coisa tão comum, né, para todo mundo. Mas quando eu, lá para trás, né, recebi essa notícia do arquivo MP3, você de hoje em dia não tem noção da revolução que foi para a gente naquela época, quando surgiu o MP3. Porque o MP3 fazia com que os arquivos de áudio, que eram grandes, ficassem muito pequenininhos. Só para você ter uma ideia, um CD, né? Não sei né, se você conhece essa coisa chamada CD, né? Que é uma coisa já antiga, né? Velha. Né? Hoje em dia a gente não tem mais, né? Ficar comprando CD, etc. Né? Então, um CD, normalmente na minha época, cabia ali 20 músicas, 22, 24 músicas, depende, obviamente, do tamanho do tempo da música, né? Então, a gente, por exemplo, para quem conhece Ramones, e as músicas do Ramones são sempre curtinhas, dava lá umas 50 músicas do Ramones no CD normal, né? Com o MP3 a gente conseguia colocar 200, 300, 400 músicas num CD normal. E por que isso era possível? Porque uma música normal, quando ela é gravada, né, por exemplo, quando o cantor está cantando ali no microfone,
O microfone não capta só a voz dele, capta outros sons do ambiente que às vezes não são nem audíveis ao nosso sistema, né, auditivo. A gente não consegue perceber, mas está ali dentro do arquivo ocupando espaço. Então, o MP3 foi a ideia de que entenderam como funciona esse processo, né? Então, você pega uma música, você consegue dividir a música nas chamadas trilhas, né? Cada parte da música, né? O vocalista, o guitarrista, a guitarra, o vocal, a bateria, né? A gente consegue separar todos os instrumentos, né? A gente, inclusive, muitas gravações são feitas individuais, né? Grava um instrumento, depois outro, depois junta. Então a gente consegue separar as trilhas. Então a gente consegue também separar aquele som, que é chamado de ruído nesse caso, que não vai acrescentar em nada ali, né? Para nosso ouvido ele é inaudível, mas ele está ocupando espaço no, dá licença, ocupando espaço no arquivo, né? Então os caras analisam a onda do ruído, geram uma onda igualzinha, só que de ponta cabeça, e gravam em cima, ou seja, você elimina aquela parte do arquivo que não era música, né? Então a gente consegue diminuir o tamanho do arquivo bastante, eliminando esses ruídos ou algo que não é interessante para a situação ali, tá certo? Ok? Beleza? Aplicações de interferência, tá? Bom, uma outra coisa que é importante observar é que entender esse lance de interferência multidimensional ajuda a gente a entender outros processos mais para frente, como ondas estacionárias, que é utilizado para entender processos musicais, instrumentos de corda, né, como funciona o processo de geração de som numa corda num violão, por exemplo. A gente precisa de interferência para poder entender esses outros processos futuros, tá certo? Bom, aqui a gente tem uma interferência bidimensional, né, em duas dimensões, né? Deixa eu voltar aqui só para te falar do que vai acontecer, né? O próximo slide ele vai mostrar ondas caminhando da esquerda do slide aqui até a direita, ondas retas, como se fossem ondas num líquido, ondas no mar, né? E de repente essas ondas vão encontrar um obstáculo, como a gente falou em difração no outro vídeo, tá? Com duas fendas, né? Um obstáculo com dois buracos. E a gente viu que pelo vídeo passado que ao passar por essas fendas, né, as fendas vão funcionar como novas fontes de onda. Então a gente vai ter ondas a partir das fendas, preenchendo aquele espaço depois do obstáculo. A gente chama isso de difração, não é? Então olha só, agora olha só, tá vendo as ondas chegando? A gente tem linhas cheias, são as cristas das ondas, linhas pontilhadas são os vales, né? Então você vê aqui aquilo que eu descrevi, ó. Quando chegou aqui no obstáculo, essas ondas passaram pelas fendas, pelas aberturas e gerou-se novas ondas que preencheram todo o espaço depois do obstáculo. Lembra que se fosse luz, a gente só teria luz passando aqui, ó, aqui no meio, e a gente não teria preenchido esse espaço aqui, seria a região de sombra. Então você vê que as ondas que são geradas a partir das fendas, elas acabam se interferindo em alguns pontos aqui, ó. Eu selecionei 4 pontos, A, B, C e D, aqui, tá? Então, o que que acontece em cada um desses pontos em termos de interferência, né? Então, só para deixar claro, cristas são as linhas cheias, vales são as linhas pontilhadas e as duas cores aí é para diferenciar o que vem de uma fonte, de uma abertura, né, e da outra que são consideradas novas fontes de onda, tá? Então, ó, no ponto A, a gente tem uma linha cheia, tá vendo aqui, ó? Uma linha cheia azul passando por cima de uma linha pontilhada vermelha, né? Então, a pontilhada é um vale, a linha cheia é uma crista. Ou se fosse o contrário também não teria problema. A gente podia chamar a linha pontilhada de crista, a cheia de vale, isso não importa, é só para diferenciar uma da outra. Agora, o que acontece? É importante você entender que, então, se a linha pontilhada é o vale, ele está por baixo. Se a linha cheia, a crista, está por cima. Quando uma onda de cima com a onda de baixo se encontram, né, aqui nesse ponto A, o que é a interferência que está acontecendo ali? Uma interferência destrutiva, né? A gente está somando duas.
No ponto B, tá vendo que se encontram duas linhas cheias, ó, duas cristas, tá? Então aqui, as duas linhas cheias, as duas estão para cima do nível de equilíbrio, né? Então a gente tem inferência construtiva aí, tá certo? Ok? Bom, no ponto C, a gente novamente tem duas linhas cheias se encontrando. Então a gente tem interferência construtiva de novo, tá? E no ponto D, a gente tem uma linha pontilhada com outra linha pontilhada. Também nós temos uma interferência construtiva, porque agora as duas estão por baixo, quando elas se cruzam, elas vão se somar, né? De todo modo, ok? Bom, se for som, imagina que é som. No ponto que, né, as ondas se interferiram construtivamente, o som vai ampliar. Onde interferiu destrutivamente, o som vai diminuir, tá certo? Em termos de volume. Bom, exemplozinho dessa situação aí. Duas ondas produzem ondas coerentes na superfície de um líquido. A figura coerentes aí é que elas têm frequências próximas, tá? A figura da interferência formada no instante t é representada ao lado, que no caso está no próximo slide. Essas questões todas estão na lista de exercícios, tá? Considerando as linhas contínuas como cristas dessas ondas e as linhas descontínuas como vales, qual a interferência observada respectivamente nos pontos A, B, C e D? Tá? Então nós temos aí a figura de interferência, o nome disso aqui. Tá? E de novo a gente tem os pontos aí, A, B, C, D, né? E a gente vai analisar cada um deles. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse ponto A aqui, ó, tem duas linhas cheias se encontrando. Então aqui a gente tem uma interferência construtiva, tá? Aqui no ponto B é uma linha cheia com uma linha pontilhada. Então aqui no ponto D nós temos uma destrutiva, tá? Deixa eu tirar aqui o desaparecer, beleza. Então aqui, né, nós temos uma construtiva, aqui nós temos uma destrutiva, tá? Aqui na C, duas linhas cheias se encontrando, construtiva de novo, e aqui, linha cheia com linha pontilhada, destrutiva. Então a sequência é CD, CD, tá bom? Então a gente vai para as alternativas lá, a única que bate, ó, CD, CD, é a letra B, né? Não é isso? Construtiva, destrutiva e destrutiva, tá? É bem tranquilo, nada muito complicado, tá certo? É claro que isso aí, né, depende de situação para situação, isso vai levar a coisas mais complexas também. A gente está tratando da base, entendeu? Mas é importante a gente entender essa base para, em algum momento, ao trabalhar com algo mais complexo, a gente conseguir dar conta. Bom, seguindo. Agora, olha só. Observe esse vídeo. É um vídeo rapidinho. Fala sobre a ponte de Tacoma. Quando você analisa qualquer livro por aí na parte ondulatória, fatalmente você vai encontrar falando sobre a ponte de Tacoma, porque é muito famosa a ideia associada a essa ponte, né? Que inclusive o que aconteceu com ela levou a todo o processo de engenharia de ponte, do estilo dela, que é a ponte suspensa, aquela com cabos e tal, toda a engenharia teve que ser mudada para levar em conta essa situação da chamada ressonância. Olha só, esse vídeo ele é de 7 de novembro de 1940. O vídeo tem partes coloridas, mas é por computador, né? Na época não tinha. E a cidade de Tacoma, nos Estados Unidos, ela tinha inaugurado uma ponte recentemente. E num determinado dia, se você observou um pedacinho antes de trocar, eu cliquei, fui lento na troca aqui, no clicar, estava ventando muito nesse dia, nessa cidade, coisa que não tinha sido considerada no projeto, porque não era uma cidade que tinha muitos ventos fortes, etc. Mas olha o que aconteceu. Por um acaso de destino, estava ventando muito nesse dia aí. Isso que você está vendo aqui não é efeito, não é edição, não é nada. É algo real, por mais estranho e maluco que possa parecer. Tá vendo como a ponte ela está vibrando como se fosse de papelão, de brinquedo, sei lá? Isso é real. O que que aconteceu aqui? Aqui está acontecendo o fenômeno da ressonância, que vai aparecer nos slides aqui, mas só para deixar bem claro. O que que é ressonância?
tudo quanto é objeto, tudo quanto é coisa nessa vida é formado de átomos, né? Então eu tenho aqui esse cabeça aqui do meu carregador, né, feito de plástico, tá? Esse plástico aqui é um material feito de átomos, óbvio. Um átomo tem o seu núcleo, os elétrons girando na volta. Os elétrons giram sem parar. Então, por mais que eu possa olhar para esse objeto aqui e falar, ele está em repouso, mas ele está em repouso em relação à minha mão. Mas nunca, nada tem repouso absoluto. Não estou nem falando de lance de referencial, tem um carro passando aqui na frente da minha casa, o carro e esse carregador estão em movimento relativo. Não estou dizendo isso, estou dizendo que esse material aqui, ele vibra naturalmente. Tudo quanto é coisa na minha volta vibra naturalmente. Só que a gente não enxerga a vibração porque ela é muito pequena. Mas a gente consegue até identificar tipos de materiais diferentes pela vibração que eles têm. Entendeu? Então, um determinado plástico vibra de um jeito diferente do que vibra a cerâmica aqui, ó, da minha caneca. Tá certo? Da madeira aqui do quadro, do cimento aqui da parede. Entendeu? Cada material tem sua vibração característica. Correto? Então, nesse aspecto, essa ponte aí, ela também tem a vibração, né? As várias partes dela têm as vibrações características. Deu o azar, ou a coincidência de que o vento começou a fazer essa ponte vibrar na mesma vibração natural dela já. Aí o que acontece? Foi progressivamente acontecendo uma interferência construtiva. A vibração foi aumentando, 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 até que uma hora a ponte não deu conta, a ponte colapsou, ela destruiu toda. Você vai ver no vídeo, tá certo? E para que isso fosse evitado, né, como eu disse no comecinho, né, todo o processo de engenharia de pontes, desse tipo de ponte, teve que ser alterado para minimizar as vibrações em função de vento. Tá certo? Porque depois que esse processo começa, não tem jeito de parar ele se você não tirar a fonte. Como não tinha como tirar o vento, foi torcer para o vento de repente parar e o processo também parar também, né? O processo deixar de acontecer. Mas como não houve essa situação, a ponte colapsou, né? Tá certo? Parece coisa de cinema, mas não é, é real. Tá certo? Chegou uma hora que ela não deu conta, olha lá, destruiu inteirinho, não sobrou. Entendeu? Então, resultado de interferência construtiva, e essa interferência construtiva aí, ressonância. Ressoou, 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 vibrou com a mesma frequência até que ela não aguentou. Ela destruiu todinho. Tá certo? Bom, esse vídeo, se você procurar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos além desse, né, preto e branco, colorido, você vai encontrar com facilidade. Tá? Então, isso aqui então é a ressonância, né? O que que é ressonância? É aquela ideia, um sistema vibrante, ele recebe energia, né, com uma frequência igual da vibração natural dele próprio, e essa vibração vai se somando, 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 até o sistema possivelmente entrar em colapso. Não quer dizer que isso vai acontecer sempre, tá? Então, ressonância basicamente é vibrar junto. Então, duas coisas que estão ressoando ou ressonando, elas estão vibrando juntos, estão em ressonância, tá? Ressoando juntos, tá certo? Então, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro que a amplitude de vibração, então a amplitude tem a ver com energia, né? A energia vai aumentar. E é isso que às vezes você pode ver por aí, às vezes vídeo, né? Já ouviu falar de pessoas que conseguem fazer uma taça de cristal quebrar só cantando, só emitindo som. Entendeu? Mas aí é uma coisa muito difícil porque a pessoa tem que gerar um som de frequência exatamente igual à frequência de vibração do objeto, tá certo? Até fazer e manter por um determinado tempo que essa frequência vai ampliando, 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 ampliando até colapsar o sistema, tá? A gente tem fácil na vida da gente exemplos de ressonância acontecendo. Violão, por exemplo, né? A caixa de ressonância, o violão, ela tem esse formato, tem que ter essa caixa,
Porque quando você bate na corda, o ar dentro da caixa vibra na mesma frequência da corda e essa frequência ela vai ampliar. Então a gente vai intensificar o som através da caixa, tá certo? Então, por isso que a gente tem caixas, às vezes, violões de formatos diferentes, eles vão ter sons diferentes, porque a ressonância que acontece em função do formato da caixa do violão é diferente. Você tem furos também, tudo vai influenciar no som que esse instrumento vai produzir. Por exemplo, eu conheci uma vez um rapaz que ele tinha um violão que o som é o mais legal, mais bonito que eu já vi na vida. E engraçado que o violão dele tinha um furo. Aconteceu que uma vez bateu, etc., e fez um furo. E ele ficou único, ou seja, aquele som do violão só é daquele jeito por causa daquele furo, inclusive, que foi um acaso, foi um acidente. Tá certo? Se a gente tampar aquele furo, o som já vai ser outra coisa, tá certo? Tudo depende dessa caixa. Outro exemplo também, né, que a gente pode citar é quando você vai lá no aparelho de rádio e sintoniza uma rádio, o seu aparelho está vibrando na mesma frequência do que a fonte lá, né, da emissora. O seu celular é a mesma coisa, tá certo? O celular, ele quando está a gente está falando com alguém no telefone, os dois, fonte e emissor, né, e o receptor estão vibrando na mesma frequência, estão ressoando juntos, tá certo? Um exemplozinho, esse instrumento aqui é um diapasão, né? É um instrumento que quando você bate nele, ele dá a mesma nota, sempre é utilizado para fazer afinação de instrumento musical, né? Então, ele, olha lá, quando se aproxima um diapasão vibrando das cordas do instrumento afinado, a corda correspondente à nota emitida pelo diapasão passa a vibrar com a mesma frequência. Então, por exemplo, você tem as cordas do violão, são 6 cordas, né? Mi, Lá, Sol, Ré, Si e Mi de novo, né? Então, se, por exemplo, você aproxima um diapasão vibrando em Lá maior, 5 dessas cordas não vão nem dar tchum, nadinha, vão ficar normal. Mas a corda lá, que é essa aqui, ó, ela vai começar a vibrar junto em função de estar na mesma frequência. Tá certo? Tá? Então, lá, quando se aproxima um diapasão vibrando das cordas do instrumento afinado, a corda correspondente à nota emitida pelo diapasão passa a vibrar com a mesma frequência. Esse fato é muito difícil, né? É a ressonância. Só que, claro, quando a pessoa nunca ouviu falar disso, ela vai ver aqui ressonância, interferência e tudo, e ela não vai saber do que se trata. Tá certo? Bom, bem. Outro exemplo, ó, quando você anda em um ônibus velho, né, urbano, velho ônibus urbano. É fácil perceber que, dependendo da frequência de giro do motor, diferentes componentes do ônibus entram em vibração. O fenômeno físico que está associado a isso, de novo, ressonância. Às vezes você está em casa, passa um caminhão na rua e aqui do meu lado tem uma janela. Né? O vidro da janela vibra, tá certo? Entrou em ressonância com a vibração gerada pelo caminhão passando lá na rua, tá certo? Ok? É simples assim, beleza? Então, a gente tem alguns exercícios sobre isso na lista de exercícios, que eu vou mandar para vocês. A gente fecha aqui a parte básica de fenômenos ondulatórios, tá certo? Você vê que tem muita teoria associada, a parte matemática, em alguns casos, é muito complexa, que a gente geralmente não lida, tá certo? Ok? É isso por esse vídeo, um abraço, tchau, tchau.